Sejam todos bem-vindos à 26ª apresentação do relatório quadrimestral do Observatório Social de Assis Chateaubriand, referente ao período de maio a agosto de 2020. O Observatório Social do Brasil Assis Chateaubriand surgiu em 2011 por iniciativa da SIAC e diversas outras entidades. Legalmente, o Observatório é considerado uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, e está afiliado ao Sistema OSB desde 2012, atuando com metodologia padronizada e ações integradas. O Observatório Social de Assis Chateaubriand faz parte do Núcleo Oeste de Observatórios Sociais do Paraná, trabalhando em conjunto para desenvolver projetos regionais de controle social que depois podem ser replicados por todo o país. A diretoria do Observatório Social do Brasil, Assis Chateaubriand, é composta pelos senhores Adam Lucas Valeriano de Oliveira, presidente; a senhora Carla Caroline Pego de Moraes, tesoureira; João José Menezes Bulhões e Ferro e José Roberto Sosa Júnior, do setor jurídico. O Conselho Fiscal é composto pelos senhores Luiz Alberto Groi, Fábio Lopes Vieira e João José Menezes Bulhões e Ferro. O Observatório Social de Assis Chateaubriand possui 8 anos e 10 meses de atuação. É composto por uma funcionária e 14 voluntários, e possui como missão atuar para contribuir com uma gestão pública eficiente e transparente. O Sistema OSB está espalhado ao longo de 17 estados, 144 cidades do país, 31 cidades no Paraná. Mas, afinal, o que é um observatório? O observatório é uma entidade formada por voluntários, sem filiação partidária, sem vínculo com o poder público municipal e que doam parte de seu tempo livre em prol de uma sociedade mais ética. E quem financia o Observatório Social? O Observatório Social não recebe dinheiro público de nenhuma esfera de governo e sobrevive graças a doações realizadas por empresários, instituições e pessoas físicas. Qual o objetivo do observatório? O objetivo dos observatórios é o de contribuir com a gestão pública, a fim de que os recursos públicos sejam aplicados de forma correta, eficiente e transparente. E o que faz o observatório? O Observatório Social monitora e observa como se dá a aplicação dos recursos públicos em nosso município. Como o observatório possui poucos voluntários e apenas uma funcionária, o Observatório Social atua em áreas específicas, como a análise de editais de licitação, acompanhamento da entrega de produtos e, pontualmente, através de amostragem, em outras áreas. Não temos poder de polícia. Desta forma, o observatório não realiza investigações, não determina multas ou punições. Estas são funções específicas de órgãos de controle externo, como o Ministério Público e tribunais de conta. O observatório não possui caráter denuncista, evitando assim polêmicas e desgastes desnecessários. Atuamos de forma que os problemas sejam solucionados e os recursos públicos sejam preservados, sempre agindo em conformidade com a legalidade. O Observatório Social do Brasil, Assis Chateaubriand, trabalha com diversos programas,
e no período de maio a agosto trabalhou com o monitoramento das licitações, monitoramento das contratações emergenciais de enfrentamento à Covid-19 e à dengue, com a inclusão do micro e pequeno empresário local nas licitações, com o monitoramento dos gastos públicos e dos gastos com diárias, monitoramento da produção legislativa e com o voto consciente, através da campanha De Olho nas Eleições. A metodologia do sistema USB é a de agir preventivamente, alertando o gestor antes que o problema aconteça. Porém, caso a observação de uma possível irregularidade seja feita somente após o ato já ter sido realizado, o Observatório Social comunica o gestor responsável pelo ato para que o problema seja corrigido e os recursos sejam devolvidos aos cofres públicos. Em ambos os casos, tanto preventivamente quanto posteriormente, caso o problema não seja corrigido, a metodologia indica que a Câmara Municipal seja alertada. E caso ainda assim as providências necessárias não sejam tomadas, o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União são informados da possível irregularidade. Aqui temos um fluxograma com a metodologia utilizada pelo Observatório Social no monitoramento das licitações. O primeiro passo é verificar a publicação do edital nos diários oficiais do município. Depois, o observatório analisa o edital e realiza orçamentos, a fim de comparar se os valores máximos que a Prefeitura e a Câmara pretendem pagar correspondem aos valores praticados no mercado. Após este passo, o observatório acompanha o certame, acompanha as entregas, os pagamentos e os aditivos. Se em qualquer um destes passos o observatório encontra algum indício de irregularidade, a metodologia indica que o gestor público deve ser comunicado sobre a possível irregularidade para que a mesma seja sanada. Vamos agora acompanhar as licitações monitoradas no período de maio a agosto de 2020. Foram ao todo 44 licitações na modalidade pregão, foram 8 licitações na modalidade tomadas de preço, foram 2 licitações na modalidade concorrência, foram realizadas 21 dispensas de licitações e 3 inexigibilidades. Das 54 licitações abertas no período, 3 se encontram suspensas, uma se encontra cancelada, uma ficou deserta, que é quando nenhum empresário se interessa em vender aquele produto ou serviço. E 2 processos continuam em andamento e serão finalizados no próximo quadrimestre. No período, foram abertos pregões, concorrências e tomadas de preço que juntos somaram mais de 38 milhões de reais. E foram licitados pouco mais de 18 milhões de reais. Mas o que isto significa? 38 milhões de reais é o valor da licitação antes que os fornecedores ofertem preços mínimos e lances. 18 milhões de reais é a quantia final que a Prefeitura contratou ao longo desses 4 meses. Deve-se levar em conta que dentro de uma licitação, alguns itens podem ficar desertos,
sem o interesse de participantes, o que resulta na diminuição do valor licitado com relação ao valor de edital. Vejamos agora o perfil dos licitantes que compareceram às licitações da Prefeitura Municipal. Nós tivemos 58 empresas vencedoras de outras cidades e foram 115 empresas de outros municípios que participaram de licitações em nossa cidade. Então, das 115 empresas de outras cidades, 58 empresas foram vencedoras. Com relação às empresas de Assis Chateaubriand, nós temos 12 empresas vencedoras de processos licitatórios e foram 28 empresas de Assis Chateaubriand que participaram de processos de licitação da Prefeitura Municipal. O valor licitado para empresas chateaubriandenses no segundo quadrimestre, ou seja, de maio a agosto de 2020, foi de R$ 383.629, enquanto o valor licitado para empresas de outras cidades no segundo quadrimestre foi de R$ 3.561.147,70. Importante destacar que o valor licitado não significa o valor pago às empresas, já que a maioria das licitações são registro de preços e não há obrigação da aquisição da quantidade total licitada pela Prefeitura Municipal. Vamos agora acompanhar os apontamentos realizados nas licitações pelo Observatório Social. Entre maio e agosto, foram enviados 52 e-mails ao Poder Executivo, solicitando informações, alterações e melhorias nos editais, bem como melhorias no portal da transparência relativo às compras públicas. Além dos e-mails, foram realizadas 5 impugnações no período, além de outros pedidos realizados através de requerimentos e ofícios protocolados junto ao Executivo. Aqui nós podemos observar os requerimentos encaminhados pelo Observatório Social ao Poder Executivo. Eu não vou ler todos eles aqui para não ficar cansativo, mas você pode encontrar este vídeo que ficará disponibilizado em nosso canal no YouTube a qualquer momento, bem como pode consultar o relatório em PDF no nosso site, que você encontra aqui embaixo. Então, nesta página, podemos observar que todos os requerimentos encaminhados foram atendidos pelo município. Aqui temos mais 5 requerimentos encaminhados, pedindo algumas alterações, melhorias em editais e dispensas de licitação. Todas as informações solicitadas pelo Observatório foram concedidas. Continuando, podemos verificar mais alguns requerimentos encaminhados pelo Observatório Social. Através destes requerimentos, houve uma redução de mais de R$ 146 mil, através da alteração de alguns editais de licitação. Continuando, por fim, temos os 2 últimos requerimentos apresentados no período. Em um deles, houve a redução no valor do edital de R$ 5.832, e no outro, após o observatório solicitar que o pregão seja realizado na forma eletrônica ao invés de presencial, o edital encontra-se suspenso para análise do município.
Vamos acompanhar o que o Observatório realizou no período referente às contratações para enfrentamento à Covid-19 e dengue. O município de Assis Chateaubriand declarou situação de emergência devido à epidemia de dengue e à pandemia do coronavírus. O Observatório Social tem analisado todas as contratações emergenciais realizadas para o enfrentamento à Covid-19 e à dengue. A cada contratação publicada são analisados o objeto e a justificativa para a aquisição, a transparência do processo de licitação, itens, quantidades, valores e fornecedores. E o Observatório realiza também o lançamento dos produtos em uma planilha do sistema OSB, para comparação entre todos os observatórios do país. No período de maio a agosto, foram realizadas 17 dispensas de licitação, que juntas somaram R$ 1.313.639,08. Já os gastos com combate e prevenção à Covid no período somaram R$ 841.723,84. Gastos públicos monitorados. No período entre maio e agosto de 2020, o Poder Executivo gastou com diárias o valor de R$ 85.004,08, um valor menor do que o quadrimestre anterior, de janeiro a abril de 2020, e um valor menor que o mesmo período de 2019, ou seja, de maio a agosto de 2019. Estes valores são correspondentes aos gastos realizados por todos os funcionários do Poder Executivo referentes aos meses de maio a agosto de 2020. Os gastos com publicidade de maio a agosto de 2020 foram de R$ 61.884,16 por parte do Poder Executivo. Vamos agora verificar a produção legislativa dos vereadores no segundo quadrimestre de 2020. O objetivo deste trabalho é o de informar a população de maneira mais didática e simples sobre o que é produzido na Câmara Municipal durante as sessões. O vereador é um agente político eleito pelo voto direto e secreto da população. Primeiramente, vamos relembrar quais as funções de um vereador. Um vereador possui 4 funções: a de legislar e de fiscalizar, que são funções típicas, e as funções de administrar a Câmara Municipal e julgar as contas do prefeito, que são funções atípicas. A seguir, apresentaremos alguns gráficos sobre os requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores, bem como dados referentes aos projetos de lei votados no período. Foram apresentados 39 requerimentos pelos vereadores. Destes, 95% são relativos a votos de pesar e 5% referentes a pedido de informações ou explicações ao Poder Executivo. Aqui temos um resumo das indicações apresentadas pelos vereadores entre maio e agosto de 2020. No total, foram realizadas 43 indicações. Aqui um gráfico sobre os projetos que deram entrada na Câmara de maio a agosto de 2020.
foram 21 projetos, sendo 11 de autoria do Poder Executivo e 10 de autoria do Poder Legislativo. Conheça agora a produção individual de cada vereador. Vereador Agnaldo Romanini realizou 4 indicações, 3 requerimentos e 2 projetos de lei. Vereador Antônio Mori realizou 3 indicações, 8 requerimentos e 1 projeto de lei. Vereador Dirceu Vieira realizou 4 indicações, 7 requerimentos, 4 projetos. Vereador Edivaldo César realizou 0 indicações, 1 requerimento e 2 projetos de lei. Vereador Francisco do Nascimento realizou 4 indicações, 3 requerimentos, 2 projetos. Vereadora Lúcia Maria do Couto realizou 6 indicações, 1 requerimento e nenhum projeto. Vereador Luiz Donizete não realizou nenhuma indicação, realizou 2 requerimentos e nenhum projeto. Vereador Marcos Antônio realizou 4 indicações, 5 requerimentos, nenhum projeto. Vereador Mauro Adriano realizou 0 indicações, 3 requerimentos, 1 projeto de lei. Vereador Odilo Denig realizou 7 indicações, 1 requerimento, 0 projetos. Vereador Osmar Rink realizou 3 indicações, 4 requerimentos e nenhum projeto. Vereadora Regina Maura realizou 4 indicações, 1 requerimento, 0 projetos. Vereadora Vera Lúcia realizou 0 indicações, 1 requerimento e nenhum projeto. Acessando o relatório em PDF no nosso site, você pode acompanhar na íntegra os requerimentos e as indicações detalhadas de cada vereador. Também é possível verificar detalhadamente os projetos de lei apresentados e votados no período. Se você quer saber mais sobre o Observatório Social ou gostaria de fazer parte da nossa entidade, participe da reunião do dia 2 de dezembro, às 18h30, que será realizada na sede do Observatório Social. Saiba mais sobre esta reunião em nossas redes sociais. Estes são os nossos voluntários. São cidadãos que transformaram sua indignação em atitude, em busca de uma sociedade melhor para todos. Aos nossos voluntários, os nossos agradecimentos. Estes são os nossos mantenedores. É graças ao apoio de empresários, pessoas e instituições que acreditam num país melhor, numa cidade melhor, que nosso trabalho é possível. Aos nossos mantenedores, os nossos mais sinceros agradecimentos. Quer doar para o Observatório Social e não sabe como? Acesse o nosso site e clique em Como doar. Caso você tenha mais alguma dúvida ou queira verificar quais as outras ações que o Observatório realiza, acesse as nossas redes sociais ou entre em contato por um dos meios aqui divulgados. No momento, estamos atendendo somente com horários marcados para evitar aglomerações. Fique à vontade para nos contatar pelas mídias sociais, e-mail ou WhatsApp. A todos que nos acompanharam durante toda esta apresentação, o nosso muito obrigado.